Boa noite a todos. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Vamos iniciar a nossa live de hoje fazendo uma prece aqui de elevação ao Mestre Jesus, para que todos nós estejamos recebendo as interferências do Mestre para essa noite de trabalho doutrinária. Obrigado, Mestre, pelo dia que vivenciamos hoje, pelos dons que colocastes em nossas vidas, como a água, o alimento, o teto, a luz, o trabalho, a saúde, a beleza das pessoas que colocaste ao nosso lado. Obrigado também, Senhor, pelo milagre da vida, pela tua presença entre nós, pelo teu perdão, pela oportunidade de te servir. Obrigado também, Senhor, pela oportunidade de perdoar a quem nos magoou e também pela oportunidade de pedir perdão a quem tenhamos magoado. Abençoa esse trabalho de hoje, nos inspira e nos dá o teu carinho e o teu amor para que juntos possamos compartilhar com as pessoas que estarão assistindo essa live um bom momento, um momento de luz, um momento de paz, de harmonia e serenidade. O tema que nós vamos fazer a nossa palestra de hoje aqui é a iluminação interior. A transformação, iluminação interior é a maior das angústias que a criatura possui em todos os tempos. Possui em todos os tempos. Desde o início da nossa história, as razões por que sofremos são muito discutidas, são muito reclamadas e com pouco entendimento. O que podemos fazer para libertarmos do sofrimento? Que quase sempre sofremos e sofremos muito. As diversas religiões têm buscado responder essas perguntas, mas ainda existe muita dor e muito sofrimento sem os devidos esclarecimentos e por que sofremos. Uma das maiores contribuições que nós recebemos sobre esse tema vem de Siddhartha Gautama, 556 a.C. Ele viveu no Nepal e trouxe-nos alguns enredos que nos mostram as razões, os porquês e o que devemos fazer e como devemos fazer para nos libertarmos do sofrimento. Siddhartha Gautama, ele não teve um início de vida de muitos ensinamentos. Por quê? O pai dele, ao consultar um oráculo, que era a mediunidade da época, as pitonisas, o pai dele recebeu a informação de que Siddhartha Gautama iria ser um mentor espiritual, uma pessoa que viria ajudar a humanidade a se libertar de muitas mazelas. Ia ser um homem iluminado para conduzir o seu pessoal. E aí o pai dele, como não queria que ele se desviasse para esse caminho, isolou
o filho no palácio. Ele queria que o filho fosse um príncipe, um rei, e ele não queria que o filho se desviasse para um caminho para cuidar de almas, cuidar de ajudar as pessoas. E ele desviou esse comportamento, prendendo o filho em casa. E o filho não tinha direito a sair de casa, e as pessoas que cuidavam dele também não via nenhum sofrimento. Então, ele não queria que o filho participasse de nenhuma ação de pobreza, não visse a velhice, que são os sofrimentos, geralmente pobreza, velhice, a doença, a morte. Ele não deixou que o filho presenciasse nenhuma dessas situações que iriam despertar no filho algum sentimento de querer proteger, acolher e orientar. E um dia, o filho, quando tinha já Siddhartha Gautama, quando já tinha 29 anos, casado, tinha um filho, ele diz: pai, eu não quero mais ficar dentro do palácio, eu quero conhecer o mundo lá fora, eu quero ir conhecer a vida lá fora. Porque até então, dentro do palácio, o pai conseguia contornar tudo e mascarava todas as situações. E nesse momento que ele deu um grito de liberdade, que não queria mais ficar ali, o pai disse: tudo bem, você vai. Mas o pai procurou, de alguma forma, tirar todos aqueles que sofriam, toda a pobreza, toda a doença, toda a miséria que existia lá fora. O filho saiu numa carruagem a conhecer a cidade, mas não tinha direito a ver nada, nada de que apresentasse sofrimento. Então, ele afastou o filho também, mesmo na rua, ele afastou da pobreza, da velhice, da doença, ele não presenciava a morte, como dentro do palácio também ele não fazia isso, né? Mas um servo resolveu abrir todos aqueles conhecimentos para o filho Siddhartha. E aí mostrou a pobreza, mostrou a velhice, mostrou a doença, mostrou a morte. E o Siddhartha, quando viu aquilo, ele realmente ficou muito chocado e resolveu abandonar o palácio e viver com os eremitas. Ele foi viver um processo de negatividade incrível, porque ele achava que ele estava vivendo num conforto muito grande, não tinha como ele se purificar. Ele achava, naquele momento, que a sua purificação teria que passar pela falta do prazer. E, naquele momento, ele, ao ver a miséria, a pobreza, a doença, a morte, todas as mazelas que existiam do lado de fora do palácio, ele resolveu se isolar, fazer um negativismo profundo. E essa negação levou Siddhartha a viver com os eremitas numa floresta. E passou 6 anos vivendo nessa miséria total, porque ele achava que, para se purificar, teria que passar pelo sofrimento, pela miséria, pela falta de prazer, entendeu? E um dia depois de 6 anos que ele vivia, diz que ele se alimentava, passava o dia com alguns grãos de arroz. Se alimentava de alguns grãos de arroz. Era mesmo que não se alimentar, né? Então, viveu uma tortura incrível, tentando viver um negacionismo enorme, né? Nesse momento, ele estava sentado embaixo de uma árvore e passava pelo rio uma lancha com o pai e um filho, o pai orientando um filho, dizendo: meu filho, para você afinar a cintra, é preciso que você mantenha o caminho do meio, quer dizer, você não pode apertar muito as cordas, nem também deixar folgada. Se você apertar muito, ela quebra. Se você deixar folgada, não sai o som.
Então, ele analisou aquilo, Siddhartha, ouvindo aquela orientação do pai, ele disse, mas não é incrível, eu estou cometendo um grande erro, porque, na verdade, não é o negacionismo profundo que vai me levar a um crescimento, a uma aproximação maior de Deus. Eu preciso manter o caminho do meio. E, a partir daí, ele passou a viver de forma diferente, avaliando os sofrimentos humanos. E, para Buda, a infelicidade era um sofrimento que não devia ser alimentado, porque ele estava provocando sofrimento a ele mesmo. Como é que ele ia ensinar as pessoas a viver em paz e harmonia? E aí, uma coisa interessante que nos textos de Buda a gente vê é que Buda, o sofrimento para Buda é a infelicidade. Mas, na verdade, a infelicidade para o espírita é diferente do sofrimento. O sofrimento não causa infelicidade. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem uma mulher na hora do parto, ela está sofrendo, mas ela é infeliz? Claro que não, né? Se a gente pensar nos grandes vultos da humanidade, como Paulo, que sofreu muito, mas sofreu muito mesmo, né? Agora uma pergunta: Paulo era infeliz? Então, infelicidade não se refere a sofrimento. A infelicidade ela vem de outros procedimentos, de outras maneiras de pensar, entendeu? Então, o caminho do meio que Buda teria que seguir não era buscar o sofrer e simplesmente como é que ele ia ensinar sofrendo. Ele resolveu mudar o foco e, a partir daí, ele se iluminou. E, a partir de ser iluminado, porque Buda significa iluminar, ele passou a iluminar uma nova maneira de viver, entendeu? E, para se iluminar, ele ensinou 4 verdades que eu vou contar para vocês aqui. Quais são as 4 verdades que Buda ensinou? Na verdade, a primeira verdade, a grande verdade que Buda ensinou, ele disse uma coisa que ninguém achou surpreendente. Ele diz: a primeira verdade de Buda existe o sofrimento. É uma coisa que todo mundo sabe que existe o sofrimento. Agora, a maneira como Buda coloca as coisas faz nos verificar que a gente entende que existe o sofrimento, mas que nós não costumamos fazer um inventário do nosso sofrimento. Por exemplo, se você tem uma mágoa, essa mágoa lhe causa sofrimento, mas você está preocupado em se libertar dessa mágoa? É isso que Buda quer dizer. Existe o sofrimento. Porque, na sequência, ele vai mostrar, nos outros 3 itens, ele vai mostrar como lidar com essa situação. Para que você tem que fazer um inventário das coisas que estão acontecendo em sua vida. Sem esse inventário, você vai viver uma vida e achar que é feliz. Eu tenho raiva de alguém, eu tenho mágoa de alguém, mas eu estou tocando minha vida, eu sou feliz, mas não sabe que essa mágoa, essa raiva, esse rancor, essa vida de sentimentos negativos, consequentemente, é um sofrimento, mas é um sofrimento não perceptível pelas pessoas que estão junto de você, porque você está alimentando aquele rancor, aquela angústia dentro de você. Você pensa que é feliz, mas você está sofrendo. E é por isso que Buda diz: existe o sofrimento, entendeu? O sofrimento é uma razão que leva você a ser infeliz, porque você pode se libertar desse sofrimento, entendeu? A outra situação, outra verdade que Buda disse é: existe uma causa. Olha a outra coisa. Existe uma causa. Qual é a causa que Buda diz que é um sofrimento? Alguma coisa que você, ao fazer um inventário da sua vida, você vai descobrir a causa do seu sofrimento que você não estava perceptível. Você não pode
acreditar que o seu sofrimento é uma mentira sua, você está se enganando. Você não está descobrindo a verdade sobre você mesmo, você está vivendo uma mentira. Então você precisa fazer o quê? Mudar. Saber que você tem um sofrimento, mas que esse sofrimento você tem que ter uma saída. E aí, na segunda, é que Buda, na segunda verdade dele, é que ele vai dizer: existe uma causa. E qual é a causa? E aí, nesse momento que ele diz tem uma causa, ele, ele não disse, porque a gente pensa assim, meu sofrimento, existe 200, 300, 1000 causas que me provocam sofrimento, mas ele falou, existe só uma causa. E aí ele disse, o sofrimento que a gente tem é o apego. Como assim? Só o apego? É. Aí ele disse assim, não, mas para você descobrir que existe o apego, existe um desconhecimento das coisas espirituais. Se você não conhece as coisas espirituais, você tem uma ilusão que gera o apego. Você passa a pensar que o sofrimento, que a vida é só material, e que, como tem uma vida material, você tem que se apegar às coisas materiais e tem a ilusão de que vai viver uma vida só material. Então, quando o Buda diz o desconhecimento das coisas espirituais, ele está mostrando a você que você não pode ser feliz acreditando apenas na vida material. Tem um filósofo cearense aí que ele tem uma música que ele diz assim, é o Fagner, né? Ele diz: não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. É o que é? Não dá para ser feliz você com desconhecimento das coisas espirituais. Porque você se apega, aí ele fala no apego, Buda fala do apego, você se apega às coisas materiais e, por ilusão, você passa a viver uma vida de fantasia. Você está acreditando que você só tem aquela vida, você tem que aproveitar aquela vida, e esse apego com as coisas materiais lhe causa um desconforto de grande sofrimento, entendeu? Então, o terceiro item das verdades de Buda existe como acabar com o sofrimento. Ele diz, o terceiro momento é você saber que você pode acabar com o sofrimento. É preciso o conhecimento espiritual. Para você, como você, no item lá anterior, você acreditava que, no item 2 que o desconhecimento da vida espiritual, no momento você agora ele lhe dá uma esperança. Preciso do conhecimento espiritual. E aí vai dar um roteiro aqui de 10 itens que eu vou contar para vocês, quais são os 10 itens que são o roteiro para você se libertar do sofrimento que você, do desconhecimento da vida espiritual. E ao você vivenciar o desconhecimento das coisas espirituais, você precisa conhecer o mundo espiritual, a vida espiritual, entendeu? O Espiritismo já nos mostra isso. Tudo que Buda vai falar aqui nesses 10 itens, você encontra na doutrina espírita. Mas eu estou reforçando porque nem sempre as pessoas conhecem a doutrina espírita. Apenas uma pequena parcela da população do mundo conhece a doutrina espírita. Mas se você seguir as pegadas do Buda, você vai cair no mesmo patamar que Jesus nos ensinou, entendeu? É preciso conhecer as coisas que Buda traz para a orientação das pessoas, para aplicar isso também no Espiritismo. Quais são os 10 itens que eu vou enumerar aqui para vocês, para que você precise conhecimento da vida espiritual? O primeiro é existência de Deus.
fundamentalmente, você tem que ter uma força superior que lhe dê sustentação. Uma pessoa que não tenha confiança em Deus vive ao léu, vive perdido. É como um navio sem bússola. Deus é a bússola que nos orienta, que nos mostra caminho, que nos mostra a realidade. Porque cada um de nós, como filhos de Deus que somos, temos a grande virtude de tê-lo como Pai generoso. Deus é uma pessoa de muita generosidade, muito amor. Deus é uma coisa que não tem como a gente mensurar a proteção divina em nossas vidas. Então, o primeiro item que Buda nos traz aí é acreditar na existência de Deus. Fundamentalmente, é um passo grandioso na nossa evolução espiritual. O segundo item, ele diz aqui que existe a existência da alma. Ele fala da existência da alma. Por que ele fala da existência da alma? Se nós somos eternos, se nós somos espíritos eternos, se nós que pensávamos antes vivíamos aqui apenas uma vida, a gente sabe que nós temos um corpo e temos uma alma. E que o corpo, ao deixarmos a Terra, a nossa alma vira espírito no mundo espiritual. Então, a existência da alma é algo imaterial. O Espiritismo fala muito disso, que nós precisamos acreditar que nós somos apenas, quando estamos na Terra, nós estamos vestindo uma roupagem material, mas que quando deixamos a Terra, nós partimos para o mundo espiritual. Quem morre é o corpo, e nós espíritas não chamamos morrer, nós chamamos trocar de roupa, desencarnar, tirar a carne e ficar só a alma, o espírito, entendeu? O terceiro item que Buda fala aqui, você vê que tudo tem muito a ver com o que o Espiritismo ensina também, né? O terceiro item, a alma é imortal. Nós precisamos conhecer essa grande verdade. O que morre é o corpo, não o espírito. Então, se a alma é imortal, isso aí justifica para as pessoas que vivem o luto, porque muita gente, quando morre, sofre muito, mas sofre muito mesmo. Quando perde alguém, primeiro porque sai da Terra, os que saem da Terra, saem sem o conhecimento do que vai enfrentar lá do outro lado. Quando você, aqui na Terra, você podia tomar conhecimento, como a gente está tomando conhecimento aqui agora, como o Espiritismo ensina, que a morte não é algo tão trágico assim como muita gente pensa. A morte é uma transferência de plano. Se você for uma pessoa boa, você transfere para um plano melhor do que você está vivendo atualmente. Se você for uma pessoa negativa, você receberá a orientação para se melhorar também lá no mundo espiritual. Não é uma dor, um sofrimento que você vai enfrentar lá, a menos que você tenha sido uma pessoa muito perversa, uma pessoa má, uma pessoa de má índole. Aí sim, você tem alguns sofrimentos. Aqui embaixo a gente vai falar sobre isso, quais são os processos que vão acontecer quando você chegar no mundo espiritual, que é a bênção de Deus que vai acontecer para a sua transformação. Então, existe também, que é o quarto item que Buda fala, também coincidente muito com a doutrina espírita, existe um mundo espiritual. É a vida no mundo espiritual. Lá é uma vida de plenitude. Quer ser feliz? Planta, faça bons plantios aqui, que a colheita lá no mundo espiritual é fantástica. Então, Deus é generoso, Deus é fantástico, Deus é maravilhoso, e tudo que você plantar de bom aqui, você vai colher no mundo espiritual. Quer ter uma vida tranquila, plena, de muita serenidade, quando desencarnar, quando passar para o mundo espiritual, faça coisas boas aqui, porque todo o bem que você fizer aqui, você vai receber de volta em dobro no mundo espiritual. Então, se existe um mundo espiritual,
Vamos aproveitar esse mundo material que a gente está vivendo aqui para sermos felizes e fazer o outro feliz. Vamos amar em vez de odiar. Vamos fazer o bem em vez de fazer o mal. Aí você garante um lugar tranquilo no mundo espiritual. Também Buda diz que existe a mediunidade. A mediunidade, ela não é de agora. A mediunidade é de todos os tempos. Sempre existiu. Quando eu falei lá no início das pitonisas, que o pai de Buda procurou para orientar a ação, para saber o que o seu filho ia trazer para o mundo, as pitonisas eram os médios, as médios, os médios, e existe a mediunidade, e a mediunidade está entre nós. Existe também uma mediunidade negativa, e a gente tem que tomar cuidado com esta, que está junto conosco nesse momento atual. Então, o que são as perturbações espirituais que muitas famílias vivem? Muitas pessoas vivem atormentadas pelos espíritos. Aí, e a TV? Muitas vezes você chega em casa, joga sua bolsa, joga sua pasta do lado, senta no sofá e diz assim: você viu, fulana, aquele homem que arrancou a cabeça da mulher? Gente, e as notícias que a gente vê na televisão é isso. Você viu aquele helicóptero que estava rondando, procurando a cabeça da mulher? Quer dizer, coisas incríveis você vê, crimes violentos, é o que você vê na televisão. Então, hoje em dia, as perturbações espirituais, elas entram pelos canais de televisão, pela notícia, pelos amigos. Você está sempre em conexão com as coisas negativas. É uma maluquice tremenda, gente. A gente precisa entender que nós estamos vivendo na Terra para nos lapidarmos, para nos purificarmos. Não é para estar em sintonia com o mal. O mal, quando a gente ouve falar de alguma forma o mal que aconteceu, se concentre, faça uma prece, se equilibre, para aquele mal não entrar na sua casa. Porque a gente toda hora está deixando o mal entrar nas nossas